Olá, queridos! Graça e paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar aí um comentário, deixar um joinha. A você que não é inscrito ainda, se inscreva, acompanhe o nosso conteúdo aqui no nosso canal. Você que ainda não me segue nas redes sociais, o Instagram é geovanio.gomes, tá? E no Facebook, Geovânio Gomes. Hoje nós vamos falar sobre a terceira verdade da casa do oleiro. Fica até o final comigo desse vídeo, tenho certeza que você será muito edificado através da palavra de Deus. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Jeremias, capítulo de número 18, e o verso é o de número 3, que diz assim: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias então obedece à voz de Deus, vai até a olaria de Israel, que ficava do lado de fora das muralhas de Jerusalém, e quando ele chega à casa do oleiro, ele observa que o oleiro está trabalhando em uma obra. E é interessante porque este oleiro está com umas rodas girando, um barro em cima das rodas, e ele está dando forma àquele barro que está sobre as rodas. É interessante isto, porque dentro da revelação bíblica, as rodas representam o nosso cotidiano, representa o cotidiano de Israel. O vaso, o barro sobre as rodas, representa que Israel estava dentro desse cotidiano. E as mãos do oleiro, dando forma a este vaso, representa que Deus estava sempre moldando e trabalhando pelo seu povo à medida que o tempo passava. É interessante nós dizermos isto, é interessante entendermos dessa forma, porque Deus nunca abandonou o povo de Israel, muito pelo contrário, ele disse: enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei convosco, eu nunca vos abandonarei, mas quando vocês me abandonarem, eu também abandonarei vocês. E por vez e outra, Deus sempre buscava reconciliação com Israel, através dos seus profetas, através de reis, através de sacerdotes, e Deus sempre vem ao longo da história trabalhando pelo seu povo. É importante que você entenda, é importante que nós entendamos e que Deus é um Deus que trabalha. E a Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, eu quero que você compartilhe com alguém esse texto, anote, depois medite, tá bom? 64, e o verso é o de número 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Ou seja, Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que trabalha no cotidiano. Deus é um Deus que trabalha dia após dia pelo seu povo Israel e também trabalha pelos seus servos, por aqueles que nele espera. Ora, Deus está nesta hora, neste vídeo, através da minha boca, está dizendo para você: eu sou um Deus que trabalha pela sua vida e pela sua história, pela sua casa, pela sua família. Deus nunca perdeu a mão das coisas, jamais. Deus vem trabalhando ao longo da história para que você estivesse aonde você está, para que você ouvisse esta palavra nesse dia de hoje. Porque tudo que Deus quer é se revelar através da sua palavra. Entenda, Jesus, no capítulo de número 6, se não me falha a memória, quer ver? Vamos ler aqui. O capítulo de número 5 do Evangelho de João, Jesus é interrogado pelos fariseus de o porquê ele curava no sábado. Olha só a resposta de Jesus. No capítulo 5, o verso 17 do Evangelho de João. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É Jesus confirmando o trabalho do Pai ao longo dos séculos, ao longo da eternidade, e que Jesus seguia o mesmo exemplo, vinha continuamente
trabalhando pelo seu povo. Olha só, é importante nós entendermos essa verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes passamos desapercebidos e achamos que estamos sozinhos, estamos lutando só, estamos vivendo uma vida vazia, vaga, sem muitas expectativas, achando até mesmo que Deus nos abandonou. E às vezes sofremos da síndrome que o profeta Abacuque sofria, que achava que Deus era cego, surdo e mudo, porque ele dizia: até quando o Senhor não olhará para nós? Até quando o Senhor não ouvirá para nós, não ouvirá a nossa oração, a nosso clamor, a nossa súplica? E até quando tu não vai falar nada, tu não falarás nada, tu ficarás em silêncio? E muitas vezes nós temos essas indagações e jogamos em Deus uma carga que ele não merece, que ele não pode carregar, porque ele trabalha ao longo dos séculos e da eternidade ao nosso favor. É importante nós entendermos o maior trabalho de Deus, a maior obra de Deus é a obra da salvação, porque a Bíblia vai nos revelar que o homem estava perdido por causa do pecado. O homem pecou, errou, e por conta disso, segundo escreveu o apóstolo Paulo, todos foram destituídos da glória de Deus. Nós éramos predestinados ao céu, predestinados à salvação, mas o pecado, pecado quer dizer errar o alvo, nos fez errar o alvo da salvação. Então era necessário a graça que nos coloca no eixo, a graça que nos coloca no alvo certo, a qual devemos atingir. E ao longo do tempo, Deus vem trabalhando para que pudesse trazer essa graça para a humanidade. Perceba que lá no Gênesis, quando o homem peca, quando a mulher peca, vem uma sentença sobre eles, e uma promessa de Deus. Porque a promessa de Deus para Eva é a seguinte: da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E ao longo do tempo, Deus vem trabalhando para que essa promessa se cumpra, para que essa profecia se cumpra. Então, a Bíblia vai nos informar que ao longo de muito tempo, Deus trabalhou ali através dos patriarcas, Deus trabalhou através de Moisés, legislador, Deus trabalhou através dos juízes, Deus trabalhou através dos profetas, Deus trabalhou através dos reis, Deus trabalhou através dos sacerdotes, Deus trabalhou através dos discípulos, dos apóstolos, até que essa salvação chegasse até nós. E Deus trabalhou também através de Jesus, nos dando uma redenção, nos dando salvação. E como que aconteceu isso? A Bíblia diz que Jesus nasce, ele deixa a sua glória, ele se esvazia de si mesmo, desce até esta terra através de um corpo humano, ele sofre todas as dores, todas as paixões, ele vive um tempo de 33 anos e meio, com isso ele se aproxima da nossa humanidade, ele se aproxima do homem, curando, transformando vidas, liberando palavras através de salvação, mas todo este trabalho era para que Jesus, a graça de Deus, chegasse à cruz do Calvário, porque sem derramamento de sangue não podia haver remissão de pecados. Então era necessário que Jesus viesse a morrer, mas morrer como cordeiro inocente, morrer como cordeiro mudo, morrer como alguém que não pecou. E de fato assim foi. A Bíblia diz que quando Jesus dá o último brado na cruz e vem a morrer, ele é enterrado, passa-se 1, 2 e no terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vence a morte, o inferno e toma e compra para Deus, assim como o evangelista João nos revela no Apocalipse. Ele compra para Deus nações, povos, tribos, línguas, com seu sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que ele é digno de honra, de glória, louvor e todo poder. Então, a maior obra de Deus é a obra da salvação. E esta obra veio com muito sacrifício, essa obra veio com muito esforço, essa obra teve preço de sangue. O evangelista João, no capítulo 3 e o verso 16, diz que Deus amou o mundo de uma
tal maneira que entregou o seu único filho, a fim de que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o preço desta obra foi entregar o único filho. A maior expressão de amor, a maior oferta dada foi o próprio Deus que deu. Então Deus vem trabalhando ao longo dos séculos, ao longo da história, a fim de que nós possamos adquirir esta poderosa salvação. E era isso que Deus estava tentando dizer para o povo de Israel. Olha, eu estou trabalhando por vocês, né, todos os dias. Eu sou um Deus que trabalha. Tudo depende de vocês, tudo depende de vocês me aceitarem, me quererem, me desejarem, estarem dispostos a renunciar às vossas vidas, às vossas vontades, né? Tudo se resume nisso, né? Tudo se resume nisso. Então, Deus vem se manifestando e trabalhando ao longo da história. É importante nós entendermos isso. E você que está me ouvindo aí, ficou até o final, deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus não te deixou ao léu. Deus não te deixou à margem, jamais. Ele está trabalhando por você. Ah, pastor, mas eu não consigo ver Deus trabalhando por mim. Deus não fala nada comigo, Ele está em silêncio. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você vai fazer uma surpresa para alguém, você conta para ela antes de fazer? Pois é, Deus é da mesma forma. Tem surpresa de Deus para a tua vida, tem surpresa de Deus para a tua história. Se Ele te contar, vai perder a graça. Então confia, continua acreditando, continua esperando, porque Deus está trabalhando pela sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que esta palavra tenha tocado a tua alma, edificado você, para você caminhar um pouco mais. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus.